Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, colega assistente social, parabéns pelo seu dia. Nós estamos hoje, dia 15 de maio de 2025, em um encontro extraordinário do JAPS, que é o Grupo de Estudos sobre Abordagem Psicossocial na Perspectiva do Serviço Social, justamente para marcar este dia, para a gente comemorar e promover avanços na nossa profissão, ok? Também para estudantes do serviço social, né, que são assistentes sociais em potencial, também vale, desde já, né, nossos parabéns, e demais profissionais, demais participantes que estiverem nos acompanhando, desde já agradecemos pela sua participação, e então vamos, sem demora, chamar aqui as nossas parceiras neste projeto. Vamos chamar a Renata Augusto e Boa tarde para todos. Renata e Eufrosina, muito bem-vindas. Boa Renata, você tarde. quer se apresentar? Quer se apresentar, Fro? Pode se Pode ser você, apresentar. Renata, que daí, quando a gente passar a palavra para a Flor, ela já Tá faz bom, pertinho tá dela bom, também. Pode ser? tá bom, então. Eu sou Renata Augusto, eu sou assistente social, com formação desde 1974. Eu estou em Curitiba, eu fui transferida para Curitiba quando eu entrei no primeiro concurso de serviço social do INSS. A partir dessa experiência, nesse concurso, eu pude experimentar também outras áreas de atuação, eh, numa clínica, trabalhando junto com outros profissionais, numa área interdisciplinar, tive experiência com dependentes químicos, né? Atualmente eu sou conselheira tutelar suplente e estou fazendo um curso, né, de validação de credencial no TJ de Paraná. E vocês são muito bem-vindos e nós esperamos que, com essa oportunidade que nós temos no dia de hoje, definir mais a nossa profissão, mais a nossa atuação profissional, através desse estudo, desse grupo de estudo, que vem trazendo uma área de aplicação de abordagem psicossocial que nós precisamos estudar, conhecer mais e divulgar. Agradeço a vinda de todos nesse grupo. Ok, eu fiz a abertura, mas não me apresentei, né? Então, eu sou Marcos, também sou assistente social, trabalhei na área da saúde, também fui tutor do curso de serviço social, do curso à distância, tutor presencial de curso à distância, por vários anos. E também tive uma experiência na África de 5 meses, com mobilização para o desenvolvimento sustentável. E agora estou atuando na educação básica. Vamos passar então para a nossa colega Eufrosina, carinhosamente chamada de Fro, que vai explicar rapidamente como é que está organizado o nosso grupo do JAPS. Boa tarde a todos, colegas. Gostaria de parabenizar por este dia de hoje, né? Eu sou Fruzina, assistente social, já moro aqui em Curitiba há mais de 26 anos, mas não sou paranaense nem curitibana, sou baiana. E aqui hoje estamos juntos, né? Para apresentar mais uma vez o nosso grupo, o GEAPS, com a nossa proposta, que é oferecer um espaço de reflexão, de aprofundamento teórico, a partir de uma construção coletiva sobre os diversos temas, as contribuições de diversos autores, para que possamos agregar conhecimentos, avançar novos conceitos, seguindo sempre no viés do eixo principal e partindo do tradicional, conservador, a reconceituação e do serviço social crítico. Conto com a participação de todos. Contamos aqui com a participação de todos. Você vai falar um pouquinho dos eixos, Fro? Da visão geral dos eixos, Isso. nós temos o eixo 1, que trata da fundamentação conceitual, né, que é a classificação do termo psicossocial no serviço social,
a fundamentação filosófica e sociológica. No eixo 2, nós gostaríamos de falar, de discutir, de agregar, né, conhecimento embasando o teórico-metodológico, que são referências específicas do serviço social, psicossocial, etc. Teorias que vão conectar os fatores psicológicos e sociológicos. No eixo 3, vamos falar da normatização, que nada mais é do que legislações, diretrizes, orientadores, né? E no eixo 4, a prática profissional, que nada mais é do que a aplicação. Muito bem. Então, eu vou pular aqui um pouco alguns slides aqui, vou mudar um pouco essa ordem que está aqui. O tema hoje, então, é a lógica dialética e a história do serviço social brasileiro, certo? Depois a gente volta ali, a Renata vai falar aquela parte que eu pulei ali. Então, nós vamos retomar de onde nós paramos no encontro anterior, quando a gente fez uma introdução à temática da subjetividade e objetividade, da lógica formal e a lógica dialética. Então, nós falamos, naquele último encontro, que a lógica formal ela corresponde ao pensamento cartesiano, lógico-matemático, que é, sim, muito útil nas ciências exatas, mas que não deu conta, né, dos fenômenos sociais, e aí, então, a ciência teve que se reorganizar e utilizar uma outra lógica menos limitada e menos limitante, né, que é a lógica dialética. Então, hoje, o nosso foco é aprofundar um pouco. Eu moro aqui perto de um aeroporto, tá, pessoal? Então, de vez em quando vocês podem ouvir ali um barulho de avião ao fundo, mas não são aviões muito grandes, tá? Bom, mas como eu estava dizendo, então, hoje o nosso foco é aprofundar um pouco no fundamento filosófico da lógica dialética, para a gente depois fazer coletivamente uma aplicação prática, né, desses conceitos da dialética na história do serviço social brasileiro, ok? Então, vamos lá. Quando se fala em dialética, né, especialmente no meio do serviço social, né, o que se pensa? Pensa-se logo no quê? No materialismo histórico, no marxismo, não é? Na dialética marxista, né? Ou alguns falam materialismo histórico e dialético, né? Então, mas nós vemos claramente que a lógica dialética ela é comumente confundida ou até mesmo reduzida, né, ao marxismo. Mas nós já vimos, e vamos rever aqui, que a dialética em si, né, ela não é nem marxista nem antimarxista. Mas devido a essa identificação dela com o marxismo, a dialética acabou sendo mais associada com o campo socioeconômico, político, do que ao campo psicossocial. Depois a Renata vai falar mais sobre isso, né? Inclusive, Minayo, que é uma importante referência em metodologia de pesquisa, ela menciona a quase ausência de pesquisas de fundamentação marxista que levem em conta a subjetividade. E nós podemos dizer que a objetividade e a subjetividade são dois pares dialéticos inseparáveis. Né? Quem quiser rever esses conceitos de objetividade e subjetividade, pode ver no nosso vídeo do nosso encontro anterior, disponível no YouTube, ok? Muito bem, então, falando de materialismo e idealismo, Berger e Luckmann, eles afirmam que a transformação social ela tem uma relação dialética com a história. Né? A transformação social tem uma relação dialética com a história. Por isso, segundo esses autores, tanto a compreensão idealista quanto a materialista dessa relação, ou seja, da relação da transformação social com a história, né? Tanto a compreensão idealista quanto a materialista, elas esquecem essa dialética e, dessa maneira, deformam a história. E por que Berger e Luckmann dizem que tanto a compreensão idealista quanto a materialista esquecem essa dialética da história? Por quê?
porque para ser dialético mesmo, né, tem que ter o material e o imaterial, isto é, o objetivo e o subjetivo juntos, né? Mas nós vamos ver isso melhor logo em seguida, tá? Então, se a dialética não é necessariamente um componente do marxismo, do materialismo histórico, então, o que é mesmo a dialética, né? Por definição, a dialética é a dualidade de ideias, de posições, de teses, tá? E aqui, então, nós trazemos alguns conceitos fundamentais da dialética, né? O primeiro conceito fundamental da dialética tem a ver com o diálogo, né? Aliás, esse seria o sentido original, utilizado lá desde Sócrates. A arte do diálogo, por meio da qual a dialética incorpora as razões do outro, ok? Outro conceito fundamental da dialética é a contradição, que tem a ver com a oposição ou a antítese. É daí que vem a famosa tese, antítese e síntese, que nós vamos ver também melhor à frente, junto com o tópico da espiral dialética. E aí, em outro momento futuro, nós podemos retomar e aprofundar esses conceitos extremamente importantes para o serviço social, ok? Outro conceito fundamental da dialética é a constante transformação das coisas, transformação ou mudança. Então, para a dialética, a natureza é vista como em um estado constante de movimento, de mudança, de renovação contínua, tá? E, para além da contradição e da mudança, o pensamento dialético se estende até a unidade dos contrários, olha só. Então, de acordo com Minayo, né, essa unidade dos contrários, ela envolve um misto de entrelaçamento e conflitos do quê? Das contradições intrínsecas, né? E aqui nós temos alguns exemplos de contradições intrínsecas, né? Então, Pereira explica que todos os objetos e fenômenos da natureza apresentam contradições intrínsecas, né? Esses objetos e fenômenos da natureza, né, eles têm um lado positivo e um lado negativo, um passado e um futuro. A luta desses contrários, entre o velho e o novo, o que morre e o que nasce, né? Isso é o conteúdo interno do processo de desenvolvimento, que é um processo o quê? É um processo dialético, né? Então, juntando, né, esses conceitos de contradição, de mudança e de unidade dos contrários, então nós temos que, na acepção, presta atenção, tá? Na acepção contemporânea, a dialética corresponde ao modo de pensar as contradições da realidade, na qual, realidade essa, na qual estão implícitas tanto a realidade objetiva quanto a subjetiva. Então, compreendendo-se aí o real como sendo essencialmente contraditório e em constante transformação, tá? Então, isso é o conceito plenamente dialético da realidade, incluindo tanto a objetiva quanto a subjetiva, né, contraditório e em constante transformação. Então, aí, para fechar a minha apresentação de hoje, vamos ver um pouquinho melhor, né, essa dinâmica da tese, antítese e síntese junto com o conceito da espiral dialética. Então, toda tese, ela deve estar, né, e de fato toda tese sempre está sujeita à contestação ou à antítese. Então, aqui você tem os momentos da afirmação, né, da negação e, em terceiro, a negação da negação, né? Ou seja, a proposição ou pergunta inicial, a contestação ou resposta, ainda que seja uma resposta prévia, e daí a conclusão, que já é uma nova proposição, como resultado das etapas anteriores, e assim sucessivamente. Portanto, esse é um processo nunca acabado, onde o desenvolvimento ele não se dá de forma linear, e sim em espiral, ok? E olha só que interessante o que a Pereira coloca, né, para a autora,
o sujeito ativo atribui sentidos subjetivos ao mundo a partir do quê? Das sínteses que ele realiza, né? Repetindo, o sujeito atribui sentidos subjetivos ao mundo a partir das sínteses que ele realiza, né? E cada síntese é constituída a partir do quê? A partir de contradições e mediações entre essas contradições. Falando assim parece difícil, mas quando você vai ver, não é nada fácil, né? Brincadeira. Agora vai ficar, com a seguinte explicação, vai ficar bem mais fácil. Olha só o que a autora explica. Ela explica que os aspectos da realidade humana não podem... Ó, isso aqui é muito importante, tá? Se você estiver fazendo uma outra coisa em paralelo aí, dá uma paradinha e presta atenção aqui, ó. Os aspectos da realidade humana não podem ser entendidos isoladamente. Aliás, eles não existem isoladamente. Isso significa, por exemplo, que o maior só se define pelo menor, o claro só se define pelo escuro, o frio pelo quente, e assim sucessivamente. Um não podendo definir-se nem existir sem o outro. Olha que interessante, né? E a autora ainda explica que a dialética compreende o homem como um ser histórico, social e pensante. E para o homem apreender, ou seja, para ele assimilar a realidade, ele precisa aderir a um movimento crescente que vai gerando teses e antíteses e que venham a resultar em sínteses. Esse é assim que se dá o desenvolvimento humano, né? E agora, para fechar mesmo, né, uma ilustração bem humorada para ajudar a fixar esses conceitos de tese, antítese e síntese. Então, olha só, né? O cidadão chega em casa a altas horas da noite, bêbado, com uma garrafa vazia, e aí a esposa, já com o rolo de macarrão na mão, diz para ele, daí é a tese, né? Ó, chegando em casa uma hora dessas com uma garrafa vazia, bebeu ela toda e está completamente bêbado, né? Aí a antítese, não, eu não estou tão bêbado. Eu não sou tão bom imitador de bêbado, tá? Eu não estou tão bêbado. Eu não estou tão bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa toda. A Cláudia bebeu comigo. Aí vem a síntese, né? Então, além de bêbado até de madrugada, você estava bebendo com outra mulher. Aí ele... Ixi. Ai, ai. Então é isso, pessoal. Agora vamos passar para o Renato, né? Aham. Vai Então, lá, Renato. Bola está com você. isso. Então, a gente vai fazer assim, trazer alguns pontos importantes da história, da origem, na verdade, não é história, é a origem do serviço social, né? Ele aparece na década de 1930, uma época turbulenta, com um cenário social bastante comprometido, em que a gente via as questões do que havia de tensão entre o Estado, o proletariado, a burguesia. Então, é um cenário social bastante tenso, e onde as coisas encaminhavam para os interesses políticos da classe dominante. O que se buscava nesse momento? Melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, para que essas pessoas tivessem dignidade. Esse era o anseio que havia no proletariado. Em torno de 1936, nós vamos trazer esse contexto aí, que dentro da escola, dentro da Igreja Católica, aparece a primeira escola de serviço social em São Paulo. O que faz? Diz que houve um casamento entre o Estado e as ações, né, sociais, as ações filantrópicas, e ali surgiu o serviço social, uma primeira escola de serviço social em São Paulo, que foi fundada por sócias, né, do Centro de Estudo de Ação Social da Igreja Católica. Interessante é colocar que a primeira assistente social tem um nome, Maria Rebelo Albano. Ela se formou em 1995 e ela contribuiu muito com o seu conhecimento no Brasil e tanto fora do Brasil, na América Latina. A primeira professora de serviço social era da Escola Católica da Bélgica, então nós tivemos muita influência do conservadorismo.
Para onde era voltada a atuação do serviço social, né? Voltada para valores e comportamento, questão moral, questão ética, era isso que o conteúdo da atuação de uma assistente social. Passamos por um outro momento, 1940, 1960, que temos a questão da modernização, da urbanização, esse era o foco, né? E a partir daí você vê uma ênfase no social, no econômico, na estrutura, ou seja, os movimentos sociais foram acontecendo, as realidades foram sendo transformadas, e a gente vê nesse momento um viés mais moderno do serviço social. Ele mais científico, ele é influenciado pelo positivismo, o serviço social deixa de aparecer nas pequenas escolas soltas, isoladas, para entrar nas universidades. Vemos o serviço social também se aproximando do serviço social norte-americano. E o que a gente vê? Que evidência nós podemos trazer politicamente, na parte social, a presença do capitalismo versus socialismo. Muito bem. Qual que era o método que foi usado pelo serviço social? O método norte-americano. O que critérios se usava a partir desse método norte-americano? Técnicas, era mais técnico, era mais científico, e os métodos ficaram conhecidos. E eu fui formada dentro desse método. Serviço social de casa, serviço social de grupo, as técnicas de grupo influenciaram muito a nossa atuação, e o serviço social de desenvolvimento de comunidade. Então, na faculdade, quando fomos dar aula de serviço social, tínhamos o serviço social de caso presente, com as técnicas, né, do serviço social norte-americano. Estávamos ali, com essa influência muito presente, né? A primeira assistente social dos Estados Unidos foi a Mary Ellen Richman. O que ela fez? Ela defendeu a prática, ela sistematizou a prática profissional. E aí tem uma coisa que eu quero trazer para vocês que eu achei interessante. Se fala muito da maldição de Mary Richman. Por quê? Se dizia que se você casasse, você não estava sendo fiel à profissão. A profissão do serviço social, assistente social, não poderia se casar, para ela se dedicar à profissão. Então, aconteceu isso, e as pessoas que se casavam diziam-se que, de uma certa forma, estariam sendo amaldiçoavam a nossa profissão, que uma característica era não se casar. Como as freiras. Era colocada como as freiras da igreja, não pode se casar. Dedicação total à profissão, dedicação total a Deus, à Igreja Católica. Em 1975, nós vemos a reconceituação, ou seja, vamos repensar os rumos da nossa profissão. Qual que é a ênfase? Não mais o indivíduo, e sim o sistema, o cenário, a realidade social, o que estava acontecendo ali dentro. 3 linhas de pensamentos aparecem. A modernização do conservadorismo, ou seja, do positivismo e do funcionalismo, a reatualização do conservadorismo, e a gente pode entender um pouco da fenomenologia, ou seja, das técnicas do serviço social, e a intenção, dentro da reconceituação, de romper com o marxismo. O que acontece em 1979? Congresso da Virada. Rompeu com o conservadorismo, se adotou uma teoria marxista como base do projeto ético-político, e o que foi acontecendo com o decorrer do tempo? Foi se rompendo, mas dentro de uma época, de um cenário político da ditadura. Ou seja, eu vivi isso, esse cenário político. Eu vivi a ditadura. E o que acontece nesse momento? O serviço social adota totalmente o pensamento marxismo, dentro da época da ditadura no Brasil. Ou seja, era um regime militar de repressão total política.
Não se podia fazer nada sem falar aquilo que estava acontecendo. E se você era contra, você desaparecia do cenário. Eu vivi época de desaparecimento de professores do serviço social, na faculdade de serviço social que eu me formei. Então, assim, quando a gente ia ter uma determinada aula, aguardávamos o professor entrar, ele não se apresentava. A faculdade nem sabia o que tinha acontecido com ele. Com certeza, ele era um preso político. Após isso, 1979, a gente pode ver a abertura para a democracia. 1980, uma produção do serviço social usando o referencial teórico marxista. Qual que era o viés que eu coloquei aí, né? Essa busca, a defesa do trabalhador, ele ter acesso à terra, um compromisso mais democrático, um combate à desigualdade social, a justiça social. 1993, o Código de Ética, a Lei 8662, regulamenta a nossa profissão. Que momento fantástico, né? Vamos falar agora um pouquinho desse serviço social renovado. E daí a gente vai colocar... Antes eu quero trazer algumas coisas rapidinho da profissão. A profissão nossa do serviço social está no Brasil desde 1944. Então, ou seja, surgiu o primeiro curso de serviço social no Brasil. A profissão ela foi regulamentada em 1957, com a Lei 3.252, que estabeleceu a forma como os assistentes sociais deveriam ser formados e como a profissão deveria ser exercida. Detalhes sobre a trajetória da profissão. 44, primeiro curso no Brasil. No 57, regulamentação da profissão, Lei 3.252. Guardem essas leis. 1962, o serviço social foi reconhecido como profissão, com o decreto 994. Década de 80, a profissão se fortalece e ela passa a ser reconhecida como campo de pesquisa e produção acadêmica. Ou seja, quantos avanços. Atualmente, eu vou deixar para colocar um pouquinho depois sobre isso, porque dentro dessa realidade, um pouquinho antes, 980, 990, nós vamos falar essa questão da subjetividade, esse serviço social renovado. A gente foi buscar um autor que ele traz bem claro essa questão de subjetividade. O Marcos, acho que vai se aprofundar, ou já se aprofundou, essa questão da subjetividade humana, trazida pelo Eduardo Moraes Mourão de Vasconcelos. Ele contribui muito, trazendo essa questão do serviço social renovado, constituído por uma hegemonia marxista, nos meados de 1980, 1990. Ele fala de um recalque. Eu achei bem oportuno a gente falar sobre isso. Esse recalque da subjetividade no âmbito do serviço social brasileiro. E ele tem um livro que ele fala acerca disso, né? Da hiperpsicologização normativa do recalque da subjetividade. O que traz esse livro, né? Uma dificuldade da tradição marxista, da profissão e lidar com a subjetividade. A trajetória do serviço social brasileiro com uma profunda interlocução com o campo da saúde mental. Eu achei isso oportuno. Ou seja, o serviço social estava indo junto com a saúde mental. Então, tinha uma interlocução desse campo. Ou seja, uma relação dialógica empobrecida a partir do marco histórico do serviço social no movimento de reconceituação do serviço social brasileiro.
A gente tem que entender um pouquinho que a tese do Eduardo, que ele fala, o ponto central dele é esse recalque da subjetividade dentro do contexto da nossa profissão. Foi uma vertente calcada na perspectiva teórica do marxismo e uma crítica do projeto profissional conservador, ou seja, o conservadorismo e essa perspectiva marcante no serviço social da teoria marxista. Qual que é a proposta, né? Trazendo um pulo, o núcleo da perspectiva do Eduardo Vasconcelos, ele centra-se nesse diálogo interteórico e nessa conversa interdisciplinar, que a gente vai logo trazer quando a gente entrar nessa abordagem psicossocial. Aí eu pensei temos tempo, Marcos, para a gente falar um pouquinho dessa subjetividade calcada? O que você pensa sobre isso? Tive subjetividade recalcada, sim, pode falar, Renata, dá. Posso falar? Então, assim, eu fiz uma pequena síntese. Essa subjetividade, ela aparece especialmente no movimento de reconceituação. O que diz respeito a isso? Ela refere-se como a profissionalização e a ideologia da época silenciaram, marginalizaram a experiência individual e coletiva dos usuários, priorizando o quê? Desculpe, uma abordagem técnica e objetiva. A reconceituação, então, ela buscou romper essa perspectiva, a valorização do sujeito e suas lutas, reconhecendo a importância da subjetividade na construção de uma prática profissional mais crítica e emancipadora. Então, o que a gente pode trazer assim para vocês pensarem? O serviço social em seus primórdios era marcado por uma atuação burocrática e técnica, com foco na aplicação de políticas sociais e manutenção da ordem social. Vocês vão ver isso lá nas ações, vamos manter as coisas dentro de uma ordem social. Nesse contexto, a subjetividade dos usuários era muitas vezes negligenciada. E isso eu mesmo cheguei a fazer. Na minha atuação profissional, dentro do positivismo, dentro do funcionalismo, sendo vista como um problema a ser resolvido por meio de ações assistencialistas. Eu trabalhei numa ação social como assistente social contratada, mas como uma prática participante de ações assistencialistas. Eu fazia parte do grupo de senhoras como assistente social, porque a profissão já existia, contratada como assistente social. Mas eu já tinha uma prática inovadora, emancipadora, mas eu fazia parte de um grupo de senhoras de uma escola chamada São José dos Padres. Então, você veja como essas questões existem, como a gente já vem, dentro desse perfil aqui com vocês, uma prática inovadora. A reconceituação, ela surgiu como uma resposta a essa situação, buscando uma maior reflexão sobre a profissão e sobre a relação que existe entre o assistente social e o sujeito. Não é uma coisa lá e outra coisa aqui, não é uma profissão aqui e o usuário aqui. Aspectos da subjetividade recalcada, negligência dessa vivência subjetiva, a priorização de um olhar técnico e objetivo sobre situações sociais. E muitas vezes ignorava essa experiência individual, essa história individual e coletiva dos usuários. Sua história, suas lutas, suas necessidades, a sua fala. Subordinação do sujeito à instituição. O assistente social muitas vezes era visto como um executor de políticas, sem espaço para reflexão crítica e para a construção de uma prática profissional mais autônoma.
ocultamento das lutas de classe. O serviço social, ao se distanciar da teoria crítica e da análise de classes, contribuía para o ocultamento dessa luta de classe e para uma perpetuação da desigualdade social. Como que a gente pode pensar também dessa reconceituação como rompimento? O movimento de reconceituação buscou romper com essa lógica, defendendo uma prática profissional mais crítica e emancipadora. Para isso, a reconceituação deve voltar lá à subjetividade. Ela reconheceu a importância da experiência individual e coletiva dos usuários, buscando uma escuta mais atenta e um diálogo mais profundo, mais próximo. Promoveu a autonomia do assistente social nessa prática, buscando a participação na construção das políticas sociais, portanto, na transformação da realidade. Adotou a teoria crítica, assumiu a teoria crítica como instrumento para analisar a realidade, para a compreensão das relações dos poderes. E qual foi a consequência dessa reconceituação? Teve um impacto significativo na nossa profissão. Ampliou o campo de atuação, passou a atuar em diferentes áreas e espaços até então desconhecidos, buscando a promoção da justiça social. Valorizou a prática profissional, ele passou a ser reconhecido como um agente de mudança, com capacidade de contribuir para a transformação da sociedade. Vamos agora, finalizando, falar desse serviço social mais democrático. A reconceituação promoveu a democratização da profissão, buscando a participação de todos os atores sociais na construção de políticas públicas. Nós estamos vendo isso acontecer. Trabalhadores sociais, assistentes sociais, participando das políticas do Sul. Nós temos que nos envolver mais. Em suma, a subjetividade recalcada do serviço social, especialmente durante o movimento da reconceituação, se refere à necessidade de reconhecer e valorizar a experiência individual e coletiva dos usuários, buscando uma prática crítica, mais crítica e emancipadora. O que nós temos que pensar? Romper com essa lógica da profissionalização técnica e objetiva, contribuindo para um serviço social mais democrático, comprometido com toda a justiça social. Me prolonguei um pouquinho, mas achei oportuno a gente falar acerca disso, não só da origem, como dessa questão desse recalque. E, diante disso, eu passo para o meu colega Marcos, já que a nossa colega teve que sair para uma questão pessoal, ela já havia nos comunicado. Marcos, como que você... Não, vimos aqui no... Deixa eu ver. Não temos nenhuma participação de nenhum novo colega. Ok. Então, a Eufrosina teve que sair. Ela tinha já uma consulta agendada e não pôde continuar com a gente, né? Mas, então, o que a gente está propondo aqui é um exercício da aplicação dos princípios da dialética à história do serviço social. Vamos fazer esse exercício juntos? Vamos. Então, vamos pegar tese, antítese e síntese. E vamos aplicar a história do serviço social. Perfeito. Então, a Renata falou aí do serviço social tradicional, né, que era assim, totalmente influenciado lá pelas correntes lá dos Estados Unidos, né, daquela, assim, de um psicologismo, né, de um foco no indivíduo. E aí, então, veio o movimento de reconceituação. Olha aí, nós temos, então, a tese e aí a antítese, né? A tese era o serviço social tradicional. A antítese foi esse movimento de reconceituação, né? Que aí veio, então, com esse referencial marxista,
né, do materialismo histórico. E aí, qual foi a síntese? Né? A síntese é o que nós temos hoje, né, o serviço social Isso. crítico, de orientação marxista, Sim, do de orientação marxista. materialismo histórico, materialista, certo? Então, esse é o que nós temos hoje, o serviço social crítico, mas o que nós estamos vendo, já tem, a Renata citou, e tem o Vasconcelos, vários outros autores, que perceberam, como nós também percebemos, essa negação da subjetividade, que é um aspecto extremamente importante do ser humano, né? Então, é assim, sim, a sociedade é objetiva, mas ela é composta de sujeitos, cada um com a sua carga, obviamente, com a sua carga de subjetividade. E nós temos que entender essa subjetividade, certo? Então, nós estamos aqui propondo, né, se nos permitem, né, talvez essa ousadia aqui, de propor aqui, o início de um movimento, de uma nova reconceituação no serviço social. Vamos formar uma nova antítese para essa tese que tem aí, né, do serviço social crítico. Será que não vale a pena? Já que é crítico, vamos nos abrir à criticidade também para criticar o que estamos fazendo hoje, né? Então, há sim uma negação do psicossocial, da subjetividade, e nós queremos trazer de volta, queremos resgatar, claro, obviamente não com aqueles conceitos lá antigos, ultrapassados, aquilo lá já ficou no passado, né? Mas certamente existem muitos autores, né? Como a Renata citou aqui, né? O professor Vasconcelos, lá da Escola de Serviço Social da UFRJ, ele tem alguns trabalhos, um que se chama Marxismo e Subjetividade, onde ele faz toda uma análise, né, de o que o marxismo pode contribuir, quais as limitações do marxismo em relação à subjetividade. Ele fala de uma abertura a um pluralismo. Então dá para a gente repensar isso aí, né? Fica aí, então, né, um desafio para a nossa profissão nesse dia 15 de maio de 2025. Vamos repensar esse aspecto. Vamos trazer temas, por exemplo, como a intersubjetividade, né? A questão das percepções subjetivas, né? As percepções dos sujeitos, né? A relação da subjetividade com a coletividade e vice-versa, se você preferir, a relação da coletividade com a subjetividade, né? As histórias de vida e as experiências subjetivas, né, dos sujeitos, fica até redundante falar subjetivo do sujeito, né, mas vale a pena a gente reforçar nesse sentido, né? Então fica aí, né, essa nossa proposta. Como a gente tem dito, a gente não trouxe nada pronto, nunca está trazendo nada pronto, estamos propondo aí uma construção coletiva, mas fica então essa proposta, né, esse desafio. Quem topar, vamos juntos, né, formar uma nova antítese para depois nós termos uma nova síntese de um serviço social crítico, sim, mas que esteja aberto, né, a essas questões da subjetividade. Renata, quer complementar? Então, eu acho que a gente precisa trazer mesmo essa origem do serviço social e poder entender que, nesse movimento de reconceituação, era um repensar, né, dos rumos da profissão. É o que nós estamos fazendo. A gente está repensando, está refletindo, trazendo aquilo que é significativo, aquilo que é subjetividade do ser humano, porque em volta de 1975 a gente viu as questões voltadas para o sistema. E, de repente, esse indivíduo ficou como? E a gente viu uma prática do serviço social rechaçada, né? Porque era muito técnica, uma prática do serviço social muito científica. E eu acho que a gente pode refletir em cerca desse serviço social mais crítico, um serviço social que interage com o indivíduo, um serviço social que
entende que ele está em constante conexão. Então, esse exercício da gente poder falar sobre TETS, sobre antítese, é poder voltar um pouquinho e poder falar um pouquinho dessa subjetividade, essa prática que nós temos, que muitas vezes a gente vê que está dissociada, e a gente não encontra um ponto de fazer uma ligação. Então, a gente pode utilizar os tutores, da área do serviço social, não do serviço social, ouvir os colegas, né? Pensar exatamente sobre um pouco mais sobre essa prática que aparece assim tão clara, que é tão crítica, e de repente assistentes sociais que podem assim acrescentar nesse grupo a sua prática, prática de emancipação crítica, né? Como que ela vê esse usuário, não mais como um sujeito, mas também nós somos sujeito dessa ação profissional. Então, eu acho que é um momento muito propício para a gente voltar. Então, eu também agradeço esse tempo de estudo, esse tempo de elaboração, de trazer conhecimento, e que as pessoas participem, os colegas participem, e dos eixos. Nesse momento, eu represento, né, o eixo 2, que a gente possa participar mais vezes, interagir, crescer e trazer essa profissão tão digna que hoje está completando, está de aniversário, né? De 80 anos aqui em diante, reconhecimento da nossa profissão. E basicamente é isso, envolver mais o grupo para participar, para trazer uma reflexão. Desde 1957, uma profissão regulamentada que hoje está de aniversário. Mas é isso. Então, para complementar, então, na prática, né, como que a gente está pensando isso, né? A Renata falou ali da emancipação, né? É muito importante a gente ter, né, um conhecimento da subjetividade quando a gente fala em emancipação. Nós temos aqui também, né, um foco aí, um objetivo em reconquistar espaços para o serviço social, espaços perdidos na nossa profissão. Pensamos também muito na capacitação, né, dos nossos estudantes, mesmo dos nossos profissionais já graduados, onde teve essa defasagem em relação ao psicossocial, né? Que nossos profissionais estejam capacitados, capacitadas, né? Atuar na atenção psicossocial, independente se é na área de saúde, na educação, na assistência, todas as áreas têm a necessidade da atenção psicossocial. Vamos pensar na atenção psicossocial como um direito, seja de trabalhador, de estudante, seja de quem for, pessoas em situação de rua, todos têm o direito, né, de ter esse atendimento, essa atenção psicossocial. E para isso, nós, assistentes sociais, precisamos estar capacitados, tá certo? Estar capacitado para trabalhar com outros profissionais da área psicossocial, estar capacitado para fazer um acolhimento, fazer uma escuta, onde você estiver trabalhando, estar capacitado para um trabalho interdisciplinar, né, de igual para igual. Assim, a gente está muito feliz no trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na área da educação. A gente percebe ali muito reconhecimento, muita abertura, né, dos demais profissionais. Então, e é assim que a gente acredita que tem que ser. Mas para isso a gente tem que estar capacitado, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Aí, Renata, mais algum complemento aí para fechar? Então, eu acho que é bem oportuno o que você colocou, eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Eu acho que a partir de agora a gente vai tendo mais material, mais possibilidade de dialogar, porque aqui é um grupo de diálogo também, né? Que está trazendo um conhecimento, está construindo, está revendo um conhecimento que, de uma certa maneira, foi
pressionado, foi assim, ficou um tempo, vamos dizer, entre aspas, esquecido. E agora a gente está trazendo, porque a gente quer trazer, que a gente quer trabalhar em conjunto com a prática profissional. E a gente não quer que nenhum, a gente pensa que nenhum assistente social tenha que ficar oprimido, porque de repente não trabalha dentro de uma linha, de um pensamento, de uma teoria, mas está bem respaldado através do que a gente vai refletir a partir de agora, está bem respaldado, uma prática, uma consciência social, uma consciência crítica, uma consciência de que nós vivemos numa coletividade, mas que o indivíduo, nós também temos essa subjetividade. E nós queremos encontrar com essa subjetividade junto aos nossos colegas, junto aos nossos usuários, se assim a gente pode chamar. Estamos no mesmo caminho, na mesma proposta, trazendo esse conhecimento da dialética, que eu acho oportuno refletir mais vezes sobre isso, e crescer como grupo, como na prática, enfim. Estamos no caminho certo, repensando a nossa profissão, sem nenhuma tendência. Muito bem. Eu quero ver se eu consigo aqui compartilhar o meu e-mail pessoal. Ai, Quem Marcos, eu quiser, esqueci de colocar o meu. Você coloca o ó, meu também? conseguem ver ali, né? Isso aqui vai ficar gravado então no YouTube. Quem acessar depois, se Você quiser me consegue enviar. colocar o meu também? Ah, vamos colocar também aqui, Por Renata. favor. Uhum. Renata N. Augusto, tudo junto, Isso, @hotmail.com, tá? Então, perfeito. nos colocamos à disposição. Depois, quem quiser entrar em contato, Também quem... tem a bibliografia, né, Marcos, que a gente dá. Ah, é verdade, é verdade. Mas aí a gente disponibiliza lá no grupo do GEAPS, e quem quiser entrar também no grupo pode entrar em Isso, contato com a gente e a gente adiciona lá. Que é lá que a gente perfeito, faz que transitam as discussões, os links, tem que perfeito. ter essa centralização, pelo menos nesse momento, tá bom? Então é isso, Renata, muito obrigado. Quero agradecer também a Eufrosina, que teve que sair, e também a Perfeito, Fernanda Milani, que nos ajudou muito aqui na preparação perfeito. dos materiais aqui, das lâminas. E é isso, obrigado a todos e a todas Obrigada a que você. acompanharam, o que irão acompanhar ainda, né, nessa mensagem aí, nesse vídeo gravado, vai disponível no YouTube, tá bom? Obrigado, um grande abraço, até mais, tudo de bom. Até mais.